podemos fechar os microfones, então? Deixa, pode Então, ser. eu vou solicitar à equipe técnica que feche o microfone dos participantes e também solicito à Rede Alesp que inicie, por favor, a transmissão ao vivo da nossa reunião. Quando tiver iniciada a transmissão, vocês podem me avisar aqui, o pessoal da secretaria? No ar, deputada. Já está no ar. Ela escreveram no chat para a senhora. Ah, já está no ar. Já. Deixa eu abrir meu chat aqui. Ok? Bem, havendo o número regimental de membros, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 22 de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticada contra estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano. Eu, então, estendo o meu bom dia a todos que estão aqui conosco, membros dessa CPI, agradeço a participação, agradeço a equipe da TV Alesp que nos transmite nesse momento, a assessoria que está aqui conosco, da secretaria, e vamos começar, então, os nossos trabalhos. Eu vou proceder agora à chamada nominal de cada deputado, membro efetivo desta CPI, que deve confirmar a sua presença verbalmente, por favor. Então, vamos à chamada. Deputada Valéria Bolsonaro. Presente. Deputada professora Bebel. Presente, deputada. Deputado Ed Thomas. Deputada Isa Pena. Deputada Marina Elô. Presente, pela ordem, presidente. E deputado Arthur Duval. Presente. E deputado Márcio Nakashima. Bem, o objeto principal da nossa reunião no dia de hoje é a apresentação do nosso plano de trabalho, cuja cópia já foi encaminhada para cada deputado antecipadamente, e vamos também, além de apresentar o plano de trabalho, vamos também definir sub-relatorias, que são relatorias temáticas, que nós pretendemos também na reunião de hoje fazermos essa definição, embora no plano de trabalho vocês perceberam que nós já fizemos uma sugestão de 2 sub-relatorias, né, que podem ser ampliadas a depender da discussão que nós faremos hoje aqui do plano de trabalho. Nós poderemos ter mais sub-relatorias, mas eu já apresentei no plano de trabalho a sugestão de 2 delas, que também poderão ser alteradas, né, o seu objeto, caso o coletivo aqui entenda desta maneira. Então, eu vou passar agora a leitura do nosso plano de trabalho, embora todos já tenham recebido a cópia, mas nós vamos proceder à leitura. Plano de trabalho para a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias de violência sexual praticadas contra estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano. Uma parte introdutória, apenas para nós reforçarmos aí, não é, a importância e a relevância dessa CPI, que eu considero histórica. Esta comissão parlamentar de inquérito,
que foi criada pelo requerimento número 287 de 2019 e constituída pelo ato do presidente número 22 de 11 de março de 2020, tem como objeto apurar denúncias de violência sexual praticadas contra estudantes de instituições de ensino superior no Estado no último ano. Apurar práticas desta natureza é de imensurável relevância, pois os crimes violadores da dignidade sexual são graves violações à dignidade humana. A repercussão que esses crimes trazem à vida da mulher é de impossível ou de difícil reparação. E é preciso ampliar a rede de identificação daqueles que insistem nesta prática criminosa que é tão devastadora. Por imposição constitucional, a investigação estará restrita aos casos ocorridos no último ano e que envolvem as estudantes de instituições de ensino superior do Estado de São Paulo. Em 2015, o Instituto Avon, em parceria com o Data Popular, realizou a pesquisa Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, com a participação de 1.823 universitários de ambos os sexos, 60% mulheres e 40% homens, e de todas as regiões do país. Dentre as universitárias entrevistadas, temos os seguintes números. 67% disseram já ter sofrido algum tipo de violência, ou sexual, ou psicológica, ou moral, ou física, praticada por um homem no ambiente universitário. 56% já sofreram assédio sexual. 28% já sofreram violência sexual, estupro, tentativa de abuso enquanto sob efeito de álcool, ser tocada sem consentimento e ser forçada a beijar veterano. 42% já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário. E 36% já deixaram de fazer alguma atividade na universidade por medo de sofrer violência. De acordo com essa mesma pesquisa, 27% dos homens entrevistados disseram que abusar de uma garota alcoolizada não é uma violência. E para 35% dos entrevistados, não é violência coagir colegas universitárias para participação em atividades degradantes, como leilões e desfiles. Casos dessa natureza, que infelizmente ainda são corriqueiros no âmbito do ensino superior, denotam que as instituições não dirigem a devida atenção para o tema, seja por não se preocuparem em discutir e conscientizar os seus alunos, seja por não punirem os infratores. Justifica-se, deste modo, a instauração desta comissão parlamentar de inquérito para apurar em profundidade a extensão dessas irregularidades e propor alternativas para, se possível, suprimi-las e mitigá-las. Essa introdução, ela é bastante significativa, especialmente os números, não é? Porque nós estamos agora comprometidos em investigar um problema que é real, não é? Os números apontam desta pesquisa, que eu considerei muito bem feita e muito reveladora, não é? De que este problema é real, ele existe, ele precisa ser enfrentado, não é? Identificado em profundidade, porque este é o caminho que nós temos, não é, para buscarmos a cessação de condutas que são criminosas, não é? E profundamente violadoras da dignidade humana, da dignidade da mulher, da dignidade sexual desta mulher.
não é? Nosso ordenamento jurídico penal, ele trata da dignidade sexual. Portanto, é uma face desse conjunto, não é, que é um pilar do Estado brasileiro. Eu vou encerrar aqui essa parte introdutória, e eu gosto muito deste tema, porque ele me toca profundamente. O Estado brasileiro, na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, não é, indica como um fundamento do Estado brasileiro. No artigo 1º da Constituição, é a promoção da dignidade humana. E dignidade é valor, né? Tudo aquilo que subtrai o meu valor, que diminui o meu valor de qualquer modo, não é? Está violando a minha dignidade. Portanto, eu fico muito impressionada que nós possamos estar realizando esta investigação, esta CPI, e reafirmo mais uma vez que é uma honra poder presidi-la, e agradeço mais uma vez a confiança que os colegas tiveram, não é, em me eleger para este encargo tão solene e tão urgente. Vamos seguir, então. Do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada pelo Requerimento 287 de 2019 e constituída pelo ato do presidente número 22, de 11 de março de 2020, objetivando apurar denúncias de violência sexual praticada contra as estudantes de instituições de ensino superior no Estado no último ano. Caberá a esta comissão realizar profunda investigação sobre a prática de violência sexual no último ano contra estudantes de ensino superior no Estado de São Paulo e, via de consequência, verificar a existência e conformidade de serviços de acolhimento e orientação às vítimas nestas instituições, bem como a eventual negligência na apuração dos casos e na punição dos infratores. O ponto 3 do nosso plano de trabalho é das reuniões. Consideram-se, ou considerando-se que a violência sexual por si só tem efeito devastador na vida da vítima, os trabalhos desta comissão deverão, por um lado, propiciar um local de acolhimento às pessoas que sofreram esse tipo de violência, para que se sintam seguras em realizar os seus relatos, e, de outra parte, também deverá ser guardada a discrição necessária a não causar maiores abalos emocionais e psicológicos às vítimas, não é, que forem fazer os seus relatos à nossa comissão. Tais cuidados não devem ser entendidos como qualquer tipo de conivência com essas brutais práticas criminosas. Muito pelo contrário, as investigações deverão ser levadas a cabo com profundo rigor, resguardando-se, porém, as vítimas desses crimes, pois sabemos que um dos maiores impeditivos para que as vítimas de violência sexual se manifestem e peçam ajuda às autoridades competentes é a vergonha e o medo de serem julgadas como causadoras dos atos que, na verdade, as vitimaram. Assim sendo, à exceção dos casos previstos nos artigos 8º e 9º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, todas as reuniões da comissão serão abertas ao público, presencialmente ou em ambiente virtual, ocorrendo semanalmente, preferencialmente todas as quintas-feiras às 10 horas ou excepcionalmente em dia e horário diverso, conforme deliberação de seus membros. As reuniões seguirão na seguinte ordem. A linha A: oitiva de pessoas convidadas e convocadas para prestar esclarecimento sobre fatos ou pessoas. A linha B: prazo para formulação de questionamentos e considerações pelos parlamentares, membros, e de respostas dos convidados ou convocados. A linha C:
uso da palavra por tempo não superior a 5 minutos para manifestações finais a ser conferido aos parlamentares e aos convidados convocados. A linha D, apreciação dos requerimentos formulados, debates e deliberação pelos parlamentares. Então, só fazendo uma breve explicação, essa é uma proposta, não é, de sequência das nossas reuniões, como elas deverão se suceder. Primeiro, ouvimos aquelas pessoas que foram convocadas, depois nós vamos ter um tempo para a formulação dos questionamentos por parte dos parlamentares, com a resposta por parte dos convocados ou convidados, não é? E depois, tanto parlamentares quanto convidados e convocados poderão usar a palavra pelo tempo de 5 minutos e, finalmente, a parte final será a apreciação dos requerimentos, que nós vamos falar agora desse cronograma, debates e deliberações finais pelos parlamentares. O item 4 desse plano de trabalho, do cronograma de funcionamento. O cronograma de funcionamento será dividido da seguinte forma: a linha A, oitiva de convidados e convocados, ciência e análise dos documentos trazidos pelos membros, relatores e subrelatores desta comissão, e diligências, atividades que deverão ser finalizadas até 12 reuniões, podendo ser estendidas mediante deliberação dos membros desta CPI, desde que haja prazo regimental para seu funcionamento. A linha B, então, é o cronograma de como nós vamos finalizar os nossos trabalhos nessas 12 reuniões, não é, a serem prorrogadas conforme deliberação aqui do nosso grupo. A linha B, a elaboração do relatório final e dos subrelatórios para a apreciação do colegiado, que deverão ser realizados no prazo de 2 reuniões, podendo ser estendido este prazo mediante requerimento do relator e dos subrelatores, desde que haja prazo regimental de funcionamento que esta comissão comporte. E a linha C, a votação sobre a remessa do material produzido às autoridades competentes e encerramento dos trabalhos, que deverá ser realizado na última reunião desta comissão. Eu vou completar a leitura e aí a gente pode retomar aqui os pontos. Mas esse seria o cronograma de todo o nosso trabalho. Oitivas, coletas e análises de documentos, diligências, e toda essa coleta de material deve ser finalizada em até 12 reuniões, podendo ser estendido este prazo, não é? Mediante deliberação aqui do grupo. Depois vai ser, pelo prazo de 2 reuniões, serão elaborados o relatório do relator e dos subrelatores, e finalmente nós vamos votar a remessa de todo o material que nós produzimos para as autoridades competentes, né, e encerramos, então, os nossos trabalhos na última reunião. E o item 5 do plano é da estrutura de funcionamento e dos canais de comunicação. No intuito de garantir o acesso e o bom funcionamento dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, a linha A. Todos os requerimentos formulados pelos membros deverão obrigatoriamente ser submetidos à análise deste colegiado por meio do e-mail CPI Violência Sexual, tudo junto, CPI Violência Sexual, @al.sp.gov.br, no prazo de 24 horas anteriores à data da realização da reunião, para o recebimento desses requerimentos. Retornadas às atividades presenciais, os requerimentos deverão ser apresentados na forma regimentalmente prevista. A linha B, requerimentos
relacionados a situações excepcionais que ocorrerem durante o trabalho da comissão, durante ato fiscalizatório ou oitiva de convidados e convocados, deverão ser formulados por escrito no prazo de 24 horas após o término da reunião, onde foi suscitada a questão excepcional, sob pena de não conhecimento. A linha C, a inscrição para o uso da palavra será procedida mediante lista de inscrição via chat no aplicativo Zoom, enquanto durarem as reuniões em ambiente virtual e mediante a inscrição em lista quando do retorno das atividades presenciais. A linha D, eventuais denúncias e demandas oriundas da sociedade civil poderão ser encaminhadas ao e-mail da comissão. E a linha C, mediante aprovação de requerimento de um de seus membros, a comissão ou seu presidente solicitará ao Poder Judiciário, ao Ministério Público ou à autoridade policial que informem e disponibilizem cópia de processos, inquéritos e representações para fins de instrução dos nossos trabalhos. O item C do plano de trabalho é das visitas fiscalizatórias. Os membros realizarão visitas técnicas e diligências para fiscalizar, acompanhar e analisar localidades, instalações, situações e problemas relacionados ao objeto desta comissão, caso seja necessário. Item 7, da relatoria e subrelatoria. O presidente desta comissão designará, não, já foi designado na reunião anterior, o relator, que é a deputada Valéria Bolsonaro, para produzir parecer final, mediante a análise de todos os dados e informações produzidos durante o funcionamento desta CPI. Outrosim, mediante ato discricionário, o presidente designará 2 subrelatorias que irão coletar informações e dados para produzir relatórios que versem sobre as visitas in loco, e a outra subrelatoria será a respeito das medidas que são hoje adotadas pelas instituições de ensino diante da prática destes crimes. Os relatórios produzidos pelos subrelatores, aprovados pelos membros da comissão, integrarão o relatório final como anexos. Do item 8 do plano de trabalho, da consulta à Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado. Em observância aos ditames do devido processo legal, havendo dúvidas e questionamentos acerca da amplitude do escopo de investigação, procedimentos e ações engendrados pela comissão, consultar-se-á a Procuradoria da Casa para que emita sua opinião jurídica a fim de dirimir as incertezas, evitando-se vícios de nulidade. Do item 9 é a conclusão deste plano de trabalho. Todas as atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito serão registradas e documentadas, sendo assegurada a devida publicidade aos seus membros e a toda a sociedade. Por fim, apresentadas, então, as diretrizes a serem adotadas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, submeto o presente plano de trabalho a este coletivo e peço a aprovação de vossas excelências. Sala de sessões, hoje é dia 9 de julho de 2020. Quem assina este plano de trabalho é a deputada Damares Moura, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias de violência sexual praticada contra as estudantes de ensino ou de instituição de ensino superior no estado de São Paulo no último ano, Assembleia Legislativa de São Paulo. Feita, então, a leitura deste plano de trabalho, eu, então, submeto, não é, agora as considerações, a discussão deste plano por parte
dos membros desta CPI, eu peço, então, que aqueles que desejarem se manifestar a respeito do plano de trabalho, a partir de agora estão abertas as inscrições aqui no nosso chat. Já está inscrita, então, eu peço que a assessoria possa abrir, então, o microfone da professora Bebel, que está inscrita para se manifestar. A professora Bebel é a vice-presidente eleita desta comissão parlamentar de inquérito. A palavra é sua, professora Bebel. Bem, primeiro, bom dia, deputada presidenta desta comissão parlamentar de inquérito, deputada doutora Damares. Cumprimento também a deputada Valéria Bolsonaro, enfim, o deputado Arthur Duval, a deputada Marina Elô, e dizer para a senhora, deputada, que, olha, foi um trabalho muito brilhante, assim, do ponto de vista mesmo de dar um norte, né, ter um começo, meio e fim. Isso é importante, porque às vezes faz comissão e fica uma coisa meio que no decorrer dele. Isso não quer dizer que no decorrer nós não possamos também adequar algumas coisas, mas está aberto, a senhora deixa isso aberto, né? Então, parabenizo pelo trabalho, pela apresentação desse material, né, que visa projeto de trabalho, que visa tornar o trabalho mais eficaz. Agora, tem um dado que eu queria ver, mas isso eu acho que vai remeter exatamente para a subrelatoria, porque a senhora coloca isso, que é a levantação de dados aí para a produção de relatórios. A dúvida que eu tenho, porque me parece essa pesquisa nacional, né? Eu acho que nós temos que ir atrás dos dados estaduais das 3 principais universidades, ou todas, porque também as privadas, a gente vê muito essa coisa do trote, essa coisa da humilhação, né, esse mal-estar que tem. Então, eu acho que a gente vai precisar, nós vamos ter que nos debruçar um pouco a respeito dos dados estaduais. No mais, deputada, eu quero concordar e concordo com o documento, né, e vai ser uma satisfação muito grande trabalhar com a senhora, né, muito bem focado trabalho, e, acima de tudo, acho que nós vamos poder aí contribuir, né, muito aí com essa questão que, para mim, é uma questão desumana, né, que é a violência sexual para com as estudantes mulheres das universidades, né. Então é isso, e muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, deputada professora Bebel. Só fazendo aí um registro sobre a sua observação, que é muito pertinente, né, nós precisamos exatamente agora nos debruçarmos sobre os números no estado de São Paulo, né, para que a gente identifique como é que o problema está aqui, no estado. E eu concordo plenamente com a senhora, no sentido de que nós precisamos realmente nos debruçar. E aí, nesse sentido, eu queria que os colegas pensassem agora, eu estou sugerindo 2 subrelatorias. Uma, não é, que vai tratar exatamente dos dados que serão coletados in loco, com essa investigação de campo. Uma subrelatoria, ela vai tratar, e nós vamos escolher hoje, se os colegas concordarem, nós vamos escolher estes 2 subrelatores, e podemos ter mais subrelatorias. Né? Se os colegas entenderem que nós podemos ter mais subrelatorias, porque esse tema comporta vamos dizer, subcomissões para fazer um determinado trabalho específico nesse conjunto da investigação,
Também podemos fazer isso. Eu estou sugerindo uma subrelatoria que vai tratar dos dados que foram coletados in loco. E a outra os dados relacionados às práticas criminosas. E a outra subrelatoria, ela vai cuidar, não é, daquilo que as instituições de ensino estão efetivamente fazendo ou não fazendo. Então, eu pensei nessas duas subrelatorias porque a gente atinge as duas pontas do problema. A vítima, não é, e aquele que poderia ou está agindo a respeito dessa prática. Nós vamos saber disso, não é? Se há alguma ação de combate e de atenção a essas práticas. Mas os colegas podem propor agora outras subrelatorias que o tema comporta. Pela ordem, está inscrita aqui para falar a deputada Valéria Bolsonaro, que é relatora desta CPI. Eu peço que o microfone já está aberto. Deputada Valéria, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia a todos os membros da comissão. O que eu queria colocar aqui, quando a senhora fala no item 2 do objeto da comissão parlamentar, verificar a existência da conformidade dos serviços de acolhimento e orientação às vítimas nessas instituições. Aqui é como essa subrelatoria que a senhora propõe, para saber o que acontece nas instituições, não o protocolo já existente de atendimento SUS que a gente tem instituído. Nas instituições. Agora, deputada Valéria, não sei se os colegas concordam numa interpretação mais extensiva, e vamos ver o que os senhores pensam. Numa interpretação mais extensiva do objeto, e aí poderíamos até consultar, porque o plano de trabalho prevê esta consulta à nossa Procuradoria da Casa, mas talvez, deputada Valéria, e eu até agradeço a sua intervenção, talvez numa interpretação mais extensiva do item 2, que é do objeto da comissão, também façamos uma averiguação se no sistema de saúde existe algum tipo de acolhimento, algum tipo de atenção a essas vítimas. Mas, quando nós fizemos esse item 2, sinceramente, eu estava pensando na averiguação da atenção das instituições de ensino, se existe algum programa, não é, de atenção, de acolhimento às vítimas destes crimes naquela instituição. Mas agora, com a sua intervenção, eu consulto os colegas e se também devemos consultar a Procuradoria, se uma interpretação mais extensiva nos permitiria também fazer essa averiguação. Deputada Valéria. Presidente, existe já um protocolo de acolhimento, né, do SUS, que por exemplo, aqui no meu caso, que eu estou aqui do lado da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, existe todo um protocolo de acolhimento, atendimento, durante, né, assim que recebe, durante e pós, né, pós o acolhimento, ainda existe todo um tratamento de acompanhamento, inclusive psicológico, etc. Esse protocolo, ele existe no atendimento SUS, é um protocolo, até onde eu estou entendendo aqui, é um protocolo estadual, que é para as vítimas de estupro, assédio, etc. A minha dúvida era justamente essa, porque já na parte hospitalar, vamos colocar assim, de acolhimento hospitalar, existe já um protocolo colocado, que eu até posso depois deixar à disposição, se a senhora... Existe. A minha pergunta era justamente essa. Então, nós vamos ver se a gente consegue descobrir o que está acontecendo
nas instituições. Deputada Valéria, o objeto dessa CPI é nós identificarmos o problema nas instituições. Fundamentalmente, essa é a nossa investigação, não é? Agora, adicionalmente, não é? A gente pode apresentar, adicionalmente, um protocolo que existe e que eu nem tinha conhecimento e não sei afirmar se isso funciona bem em toda a rede SUS, não é? Eu até lido muito com violência sexual contra mulheres, até como advogada, tenho um trabalho voluntário muito já antigo, não é? Então, eu não posso afirmar que esse protocolo funciona bem no sistema SUS. Mas, fundamentalmente, o que nós queremos investigar aqui é o que acontece nas universidades e se essas instituições, elas têm um programa, algum tipo de programa, né, de acolhimento, de atenção, de acompanhamento, não é, desta vítima da violência sexual. Nós estamos com a doutora Alexandra aqui, que é procuradora, não sei se deveríamos ouvi-la a esse respeito, se extensivamente também a gente pode fazer essa verificação. A doutora Alexandra, que é procuradora, o doutor Dutra também, que está aqui com a gente, dos senhores poderia se manifestar aqui a esse respeito? Vamos nós. Doutor Carlos Dutra. Sim, como vai, deputada? É um prazer Bom estar dia, aqui doutor assistindo Carlos. essa CPI, deputados, deputadas, uma alegria estar aqui com os senhores para poder assessorar essa CPI. O que acontece, não é? As comissões parlamentares de inquérito, elas têm como requisito, né, um dos requisitos para a sua criação é o fato determinado. Então, ela tem que ter um objeto específico até para que eventuais investigados possam saber até onde vai essa investigação. É uma garantia do próprio parlamento, dos investigados e da sociedade que vai atender, observar a comissão. Muito bem, nada impede que fatos conexos a esse fato determinados sejam investigados no âmbito da CPI. Então, ela tem uma possibilidade de alargamento à medida que se desenvolve a investigação, vão surgindo novos fatos que se ligam àquele primeiro tema da CPI, e esses sim podem ser investigados. Então, no caso, a estrutura de acolhimento vai depender muito do desenrolar da CPI, se isso vai estar conectado a ponto de permitir uma ligação firme com o objeto da CPI que não caracterize o desvio desta CPI. Ok. Não sei se a doutora Alexandra gostaria também de acrescentar mais alguma coisa, e se eu fui claro, deputado, fiquem à vontade, deputados, para fazer qualquer indagação, tá bem? Doutor Carlos, o senhor foi muito claro, claríssimo, didático, mas a doutora Alexandra pode complementar aí, por favor. Sim, bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia, doutora Alexandra. Bom dia. Bom, eu gostaria só de corroborar realmente as considerações do colega, né? Em princípio, os trabalhos da comissão teriam que se limitar ao fato em si, objeto do requerimento, o objeto pelo qual ela foi constituída, né? Mas como o doutor Carlos disse, na eventualidade de ficar muito claro uma conexão com fatos novos que permitam esse alargamento, aí teria que ser analisado, né, no caso específico mesmo, mas em princípio seria o fato determinado, salvo essa conexão existente no desenrolar dos trabalhos, seria isso mesmo. Perfeitamente, agradecer muito aí ao doutor Carlos Dutra, a doutora Alexandra pela participação conosco, nos deixa muito mais seguros, não é? Eu quero então, deputada Valéria, talvez então assentarmos aqui que o objeto desta CPI é essencialmente investigar a violência dentro das instituições. Seria uma delimitação da nossa atuação, mas no decorrer dos trabalhos, né, se surgir fatos conexos que a gente possa ampliar, não é, essa investigação, nós vamos então avaliando aqui
e vamos procedendo a essa investigação. Muito obrigada. Deputada Valéria, tem algo a acrescentar? Tudo certo, obrigada. Ok. Então, nós temos aqui também inscrita a deputada Marina Elô, e eu passo, então, a palavra à senhora deputada Marina Elô. Eu não faço questão, coitada, porque... Pode abrir, por favor, o microfone da deputada Marina Elô? Eu abri, desculpa, eu já abri. Bom dia, deputada. Bom dia, deputada. Eu queria começar parabenizando a senhora pela sugestão e pela presença na CPI. Eu achei que o plano de trabalho ficou muito claro e muito bom. Gosto muito do trabalho de Pavão, muito sério, então acho que foi ótimo utilizar os dados sem embasar a importância do tema agora. Tem dois pontos de pergunta. Um é a respeito do primeiro item proposto de relatoria, fala muito das visitas em loco, que na dúvida no contexto de pandemia, inclusive muitas das universidades estão fechadas, fazendo aulas online. Como a senhora tinha imaginado isso? E o segundo ponto é que a gente pode também deliberar de escolher as subrelatorias, não hoje, mas sim de acordo com os trabalhos, conforme eles forem avançando, e daí a gente acha que pode ter mais quórum aqui na conversa com os outros deputados, e a perspectiva de, a partir do trabalho avançar com a relatora Valéria, a gente entende onde faz sentido e escolhe, ou se é importante que a gente já defina hoje as subrelatorias. São minhas duas dúvidas. Ok. Obrigada. Então, pelo que eu entendi, a deputada Marina Elô, ela faz duas questões. Quanto às diligências in loco, que seria objeto de uma das sub-relatorias. Como nós estamos num momento de pandemia, as universidades estão com as suas atividades suspensas, como faríamos neste caso, e se convém já estabelecermos esta sub-relatoria ou deixarmos para estabelecê-la mais à frente. Acho que foi essa a questão, não é, deputada Marina? Essa e qualquer outra sub-relatoria. E qualquer outra sub-relatoria. A gente pode fazer isso no decorrer do trabalho, a partir de como a gente for entendendo onde estão os principais pontos, Tá. de desenvolvimento do trabalho. Ok. Eu vou responder a primeira questão e a outra eu vou consultar o nosso colegiado. Aqui no item, deixa eu ver se é o item 4. No item 4, onde nós falamos que as diligências no local ou in loco, elas serão feitas se necessário. Aqui, no item 6 do plano de trabalho, trata das visitas fiscalizatórias. Os membros realizarão visitas técnicas e diligências para fiscalizar, acompanhar e analisar localidades, instalações, situações e problemas relacionados ao objeto dessa comissão, caso necessário. Então, acho que o item 6 responde, que esta fiscalização, essas diligências, esta coleta de dados sobre instalações e sobre situações, só serão feitas em loco se necessário. Então, eu penso que, enquanto durar o período de pandemia, nós teremos que fazer ou proceder estas diligências relacionadas ao que acontece lá nas instituições, nós teremos que fazer, por enquanto, sem nos deslocarmos até lá. Ou, eventualmente, guardadas as regras de sanitização, um de nós, com o distanciamento social, com o uso de máscara, com o uso do álcool gel, poderemos nos deslocar e sermos recebidos por algum representante da instituição. O que os colegas pensam sobre esse encaminhamento? Vamos nos deslocar se necessário, e se nos deslocarmos na pandemia, faremos isto guardadas todas as orientações e regras de sanitização. Podemos caminhar. Estão assentindo aí com
com as cabeças, é a forma que a gente tem de nos comunicar aqui no ambiente virtual. E a segunda questão que a deputada Marina coloca é se a gente deve, hoje, definir as subrelatorias, ou se devemos deixar para fazer isto no decorrer dos trabalhos, conforme a necessidade. A deputada Bebel está inscrita, então eu peço que abram o microfone da deputada Bebel. Com a senhora a palavra, professora Bebel. Obrigada, presidente. Eu quero tocar numa questão, ainda, no escopo, né, da constituição desta comissão, que diz respeito à presença de alguns profissionais que nós talvez precisamos, que tem uma linha mais na questão psicológica, e eu acho que a gente vai precisar de algum suporte nesse sentido, porque nem as perguntas nossas, eu acho, a gente tem até que submeter para que, se caso a gente for fazer uma pergunta, essa pergunta ela tenha um certo cuidado, porque a pessoa que sentiu essa violência, e esse tipo de violência que é brutal, ela não você precisa ter muito cuidado, né? Falo isso como professora. A gente, às vezes, o menino vinha com o problema da casa, você deve ter sentido isso também, Valéria. É muito cuidadoso a forma como a gente tem que tocar no assunto, é muito cuidadoso. Então, não sei se nós temos alguém aí na equipe que nos dê esse suporte mais do ponto de vista psicológico mesmo, emocional, para a gente poder levar o trabalho. Quanto à constituição das relatorias, eu acho que nós poderíamos acatar, posterga, mas vamos acatar o que a deputada Marina falou, quem sabe, e eu acho que a gente fica aqui com o compromisso de convocar mais, né, porque eu acho que é isso, não é correto que só 5, dentre 11, compareça, né, eu acho que a gente tem que trazer mais e puxar um pouco mais para a responsabilidade de um tema tão importante aí, que precisa de respostas, né, então acho que até a próxima reunião a gente já definir relatoria, já chamando para o compromisso dos outros deputados também e deputadas. Ok. Eu agradeço, acho muito boa a sugestão da deputada Bebel, de que nós não definamos, então, no dia de hoje, nós não vamos definir as subrelatorias, não é? Apenas estão sugeridas 2 delas neste plano de trabalho, que é uma relacionada à coleta de dados e diligências in loco, se necessário. In loco é sempre se necessário, porque esse material pode ser coletado de outra forma, embora eu considero muito importante a visita, não é, à instituição de ensino em algum momento. Então, está sugerida esta subrelatoria e está sugerida aquela relacionada às medidas, relatarmos as medidas que hoje existem, protocolos que já existem hoje nas instituições. Obrigada, professora Bebel, nós estamos aqui, então, se todos concordarem, acatando a sua sugestão e a da deputada Marina Elô, inicialmente, né, de que a gente deixe, então, para a próxima reunião, vamos conversar com os outros membros da CPI, não é, estimulá-los a sugerir também algo a respeito das subrelatorias e a participação de todos. Então, hoje não vamos definir as subrelatorias e nem quem vai assumi-las. Tudo bem assim? Ok? E a outra questão, e eu queria fazer uma pergunta agora ao grupo que está nos assessorando aqui, a Procuradoria e representante aqui da Secretaria, se nós teríamos, por parte da Casa, algum tipo de assessoria de um profissional do comportamento humano, da psicologia, não é, que pudesse nos auxiliar na formulação dos questionamentos que serão feitos às pessoas que vamos ouvir, especialmente as vítimas. Lembrando, professora Bebel,
que no item 3 do plano de trabalho, no primeiro parágrafo, nós já estamos considerando, não é, o efeito devastador desta violência na vida da vítima, e já estamos considerando ter um local, não é, apropriado para acolher e ouvir as vítimas que não se sintam nem seguras e nem queiram prestar depoimentos públicos, porque essa CPI ela é pública, não é? Então, nós já estamos prevendo no plano de trabalho que aquelas vítimas que serão ouvidas, que não estão seguras e que não querem revelar a sua identidade, nós precisamos ter, não é, uma forma e um local seguro e discreto para ouvir a vítima que não queira apresentar estes depoimentos publicamente. E aí eu consulto a nosso apoio aqui da casa, se nós teríamos esse suporte na casa, do ponto de vista de um profissional do comportamento humano, da psicologia, para nos ajudar, inclusive na formulação das questões ou na forma de conduzir essas oitivas para pessoas que ainda estão submetidas, não é, a esse processo de violência de uma forma mais intensa. Deputada, posso só fazer uma fala sobre isso rapidinho? A deputada Marina Elô, então, a deputada Marina Elô, desculpa, ela estava inscrita. Vou pedir um pouquinho de paciência ao doutor Carlos e à doutora Alexandra. A deputada Marina Elô estava inscrita. Por favor. Só porque é exatamente sobre isso que nós, no mandato, temos uma possibilidade muito grande com o Instituto Avon de trabalhar junto há bastante tempo. Eu também posso me disponibilizar a fazer uma ponte para entender a metodologia que eles utilizaram e se eles estão disponíveis a apoiar a gente na construção dessa melhor forma para fazer essa captura de informações com todo esse cuidado e respeito às vítimas. Eu acho que elas têm uma expertise muito bom que eles podem estar a serviço de construir junto com a gente. Então, eu posso fazer essa ponte também. Tá. A nossa procuradoria já informou aqui que não existem profissionais na casa desta forma como nós estamos aqui buscando. Mas aí eu vou insistir na pergunta ao doutor Carlos e à doutora Alexandra, se regimentalmente essa CPI pode, por exemplo, oferecer, não é? Porque existem profissionais que podem se disponibilizar voluntariamente para nos ajudar na formulação dessas perguntas e até na condução dessas oitivas. A CPI tem essa liberdade, não é, de convidar estes profissionais para nos ajudarem neste processo, doutor Carlos e doutora Alexandra. Deputada, as comissões parlamentares de inquérito têm a prerrogativa de solicitar o assessoramento de servidores públicos, não só da Assembleia Legislativa, como de algum outro órgão do Estado. Agora, em princípio, seria o caso de comunicar a divisão de saúde e assistência do servidor da própria Assembleia Legislativa para verificar se não há um profissional, um psicólogo ou um médico psiquiatra, eu acho que não há realmente, que pudesse assessorar a CPI nessa função específica de acolher as pessoas, as universitárias que eventualmente tiverem sofrido algum abuso. Não sei se a doutora Alexandra tem alguma outra ideia complementar, eu gostaria de eventualmente acrescentar algo, mas me parece que é isso. A CPI tem sim essa prerrogativa. Doutora Alexandra? Não, deputada, sim, realmente, o próprio regimento prevê, né, essa possibilidade de requisição de servidores, né, requisição à mesa diretora de servidores dos serviços administrativos da casa. Em princípio, eu não tenho como assegurar, mas acredito que tem algum quadro, no quadro psicólogo, sim, né, pelo menos psicólogos acredito que tenha, mas aí seria o caso, né, com base nessa prerrogativa expressa no regimento, de solicitar isso, de fazer esse pedido, né, de realizar esse pedido. O 34, estou vendo aqui o regimento, o artigo 34b, inciso 1, né,
A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação específica, requisitar à mesa servidores dos serviços administrativos da Assembleia, bem como em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado, necessários aos seus trabalhos, né? Então, é expressa essa possibilidade, né? Não tenho certeza se existem os quadros da casa. Tá, respondeu perfeitamente nossa questão, mas eu vou só me aprofundar um pouquinho, a gente encaminha para encerrar esse tema. Caso não haja, nós podemos contar com o auxílio, e se for o caso até o auxílio voluntário, não é, de um psicólogo que queira participar conosco na formulação dessas perguntas e até na participação ali no momento da oitiva, nós podemos contar com isso? Eu não vejo problema, em princípio, deputada, em que algum psicólogo participe da comissão voluntariamente, que seja apresentado e voluntariamente apresente seus trabalhos aqui. Ok. Justamente, também não vejo problema. Ok. Respondido, então, não temos mais ninguém inscrito, a deputada Marina estava inscrita, já fez a sua intervenção. Existe mais alguma questão que os colegas que estão conosco aqui na CPI hoje, existe mais alguma questão, mais alguma consideração aqui para nós nos encaminharmos para o final desta reunião? Não existe? Então, já estou aqui antecipando, não é, que na próxima quinta-feira, então, às 10 horas da manhã, nós estaremos novamente nos reunindo, e aí, nesta terceira reunião, creio que estaremos maduros para definirmos as subrelatorias. Eu peço aos colegas que, aqueles que puderem, eu também estarei conversando com os demais membros, mas aqueles que puderem também abordá-los nessa perspectiva, eu agradeço. Agradeço a presença de todos, a TV Alesp, não é, que esteve aí cobrindo a nossa reunião, aos dois procuradores da casa, doutor Carlos Dutra, doutora Alexandra Dalla Verde, agradecemos os assessores aqui que estão conosco, da Secretaria, de Comissões, agradeço aos colegas, deputada professora Bebel, vice-presidente dessa CPI, deputada Valéria Bolsonaro, relatora dessa CPI, a deputada Marina Elô, que está conosco, e o deputado Arthur Duval. Bem, penso agora que não havendo mais nada a tratar nesta manhã de trabalhos, nós então declaramos, mais uma vez agradecendo a todos e aos telespectadores que estão nos acompanhando num assunto tão relevante, né, nós declaramos então, não havendo mais nada a tratar, encerrada esta reunião. Um bom dia a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço.